não conseguem, porque são pessoas muito mais idosas e que precisam tanto da nossa atenção e do nosso carinho, e tantas saudades que têm da sua igreja. E infelizmente eles não têm acesso à internet porque não a têm. Oro por aqueles que estão doentes e que precisam de cura, que o Senhor os possa tocar, que o Senhor os possa sustentar nas suas mãos. E nesta manhã nós clamamos ao Senhor e intercedemos por aqueles que estão tristes e abatidos, para que o Senhor os levante. E eu oro isto em nome de Jesus. E nesta manhã nós vamos louvar o Senhor uma vez mais e queremos dizer e pedir que Ele faça coisas novas na nossa vida. Faz algo novo, Senhor. Faz algo novo nas nossas vidas. Através deste tempo, estes tempos difíceis, complicados, absurdos, faz algo novo nas nossas vidas. Que, apesar de tudo, de toda a circunstância, que possam surgir coisas novas nas nossas vidas. E eu creio que sim, que algo novo o Senhor vai fazer através e por esta circunstância. Muitas coisas novas vão acontecer, especialmente em cada coração, que hajam novas novidades de vida para continuarem e permanecerem nos caminhos do Senhor. Faz algo novo, Senhor. Vamos cantar esta canção. Faz algo novo, Senhor, porque eu quero ver. Vamos juntos? Coisas novas em mim, não é nos outros, em primeiro lugar, em mim. Aquilo que o Senhor ainda tem que trabalhar e mudar na minha vida, eu estou disponível e, tal como esta canção diz, eu ponho a minha vida no teu altar, nas tuas mãos. E eu oro para que o Senhor fale ao meu coração e me mostre aquilo que tem que ser feito, aquilo que tem que mudar. Eu clamo, Deus, usa a minha vida, faz algo novo, Senhor. Não quero viver do passado, o presente também pouco importa, o que importa é onde queremos chegar, um futuro, um novo dia. Nesta manhã, Senhor, desperta
o nosso coração para as tuas promessas, para a tua palavra, para aquilo que tu queres ver nos teus filhos. Desperta, Senhor, o meu coração nesta manhã. Desperta os nossos corações, igreja, que o Senhor possa despertar os nossos corações para o louvor, para a adoração, para a oração, para o jejum, tantas vezes. Que o Senhor desperte o nosso coração para o clamor, para a intercessão, para a dádiva, para o dar, para o estender a mão, para o colírio nos nossos olhos para vermos como Jesus vê. Igreja, nós temos que ser igreja. Que o mundo veja que a igreja tenha respostas para dar à humanidade. Igreja, levanta-te. Nesta manhã pede ao Senhor que faça coisas novas no teu coração, que te traga sonhos, que te dê visão do reino. Queremos louvar o Senhor, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, e não há outro a quem nós possamos nos render, nos curvarmos perante Ele. Não há outro ser a não ser Ele. Então nós vamos glorificá-lo e pedir ao Senhor: desperta o meu coração nesta manhã. Desperta-nos, Senhor.
glória, queremos ver a manifestação do Teu Espírito sobre aqueles que Te amam, sobre aqueles que Te desejam. Desejamos ver o poder da Tua graça, a manifestação do Teu amor. Nós desejamos, Senhor, mas nós precisamos de Ti, precisamos da presença do Teu Espírito nos nossos corações, na nossa vida. Precisamos ver a Tua glória a cada manhã, a cada dia, Senhor. Nós queremos ver, eu desejo ver a Tua glória, a manifestação do Teu amor, do Teu poder sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida de cada ser, Senhor. Usa-nos, Senhor, com as Tuas mãos, com os Teus olhos, com o Teu coração, para podermos alcançar outros que precisam urgentemente do Teu amor e da comunhão contigo. Tu és o Criador de todas as coisas. Pai, nesta manhã nós queremos ficar perante a Tua palavra uma vez mais. E queremos Te pedir, Senhor, que ela seja e se torne viva na nossa vida. A cada dia, Senhor, que possamos ser o reflexo da Tua palavra. Ajuda-nos e encoraja-nos, Senhor, a permanecer e a andar em frente com o Teu sentimento no nosso coração. Por isso, nesta manhã, nós queremos ouvir a Tua palavra uma vez mais. Usa o Teu servo, que ele nos possa expor a Tua palavra, que ela fale ao nosso coração, que ela seja alimento para as nossas vidas. E é no nome de Jesus que nós o queremos fazer e ouvir. Para a Tua honra e Tua glória. E que todo o povo diga amém, que assim seja. Deus seja louvado. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Bom dia aos amigos, irmãos, povo da Jubileu. Se você está a ouvir, no Facebook faça um comentário, dê um alô, para nós sabermos que está aí. E esta é a última, em princípio, esta é a última reunião que nós fazemos via online, ao domingo. Portanto, no próximo domingo depois estaremos de novo em reunião presencial na igreja. Mas já irei falar um pouco melhor sobre isso. Esta manhã gostava de refletir sobre um tema que é o dedo de Deus. Chamei o dedo de Deus. O dedo de Deus significa a sua marca, a forma como Deus trabalha, a sua marca, não é? A certa altura na história, na pré-história, enfim, na história da humanidade, chamou-se Homo Faber, ao homem que faz, que sabe utilizar as suas mãos, que tem destreza nas suas mãos para fabricar ferramentas, instrumentos. E portanto, quando nós falamos nas mãos ou no dedo de alguma pessoa, tem o dedo, isto tem o dedo de alguém, queremos dizer que é obra de alguém. E é sobre isso que eu gostaria de falar esta manhã. E, desde logo, a palavra de Deus nos fala do dedo do Deus Criador, não é? O Deus Criador. Diz o Salmo 19: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Das suas mãos. E mais também o Salmo 8 diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, e continua por aí fora. É um salmo de louvor, são salmos, digamos, de louvor a Deus, de reconhecimento da capacidade de Deus enquanto Criador do Universo, obra dos teus dedos, não é? E claro que quando nós olhamos para esta expressão relacionada com Deus, que fala das suas mãos, ou do seu dedo, ou dos seus dedos, esta é uma metáfora, não é? Porque Deus não tem a forma humana propriamente, Deus é Espírito, diz a Bíblia, mas é uma forma dos seres humanos poderem entender melhor Deus, compará-lo àquilo que eles melhor conhecem, que é um ser humano, não é? Mãos, dedos, etc. E, portanto, o dedo do Deus Criador, a obra do Deus Criador, está logo desde o princípio
registada na palavra do Senhor, na Bíblia. Mas também o dedo do Deus libertador. Não vemos na palavra de Deus apenas o dedo do Deus Criador, mas o dedo do Deus do livramento, do Deus libertador. Lá no livro do Êxodo, nós lemos a certa altura que os feiticeiros, os magos do rei do Egito, o faraó, lhe disseram: isto é o dedo de Deus. Isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Êxodo 8:19. O que aconteceu foi que quando Deus chamou Moisés, lá no Monte Horebe, para ir ao Egito, para comandar o povo hebreu para fora do Egito, o povo de Deus, o povo da aliança com Deus, que gerações passadas Deus tinha estabelecido com Abraão, o patriarca, e depois revalidado com a sua descendência, Isaac, Jacó, etc. A verdade é que, na altura de José do Egito, os hebreus desceram ao Egito e ficaram ali na região do delta do Nilo, uma região excelente para a agricultura, uma região muito favorável, por bênção, por concessão, digamos, do faraó, que tinha um grande respeito e consideração por José, sabendo que o José era hebreu. Mas passados os anos foram passando e um dia levantou-se um rei que não tinha conhecido José, que ele já tinha falecido há muito tempo, e resolveu oprimir o povo hebreu. E não apenas oprimir, mas escravizar. E resolveu até desenvolver uma política genocida, isto é, as parteiras que assistiam às mulheres hebreias tinham ordens do rei para, se fosse um menino, matá-lo à nascença e dizer que tinha nascido morto, se fosse menino então deixaria viver. Isto para procurar controlar, digamos, demograficamente o crescimento do povo hebreu. E mais tarde, não só isso, mas ele escravizou mesmo os hebreus. Até que chegou um momento em que o povo hebreu clamou ao Deus dos seus antepassados. Lembrou-se finalmente que tinha tido um Deus, que era o Deus dos patriarcas, o Deus de gerações passadas, e clamou a esse Deus e disse: liberta-nos desta escravidão, desta situação de escravatura que nós estamos a viver. Nós queremos sair daqui para poder voltar a adorar-te, a cultuar-te. Então Deus levantou de facto Moisés, e nós sabemos tudo aquilo que aconteceu. E a certa altura, como o faraó não quis deixar sair aquela massa, aquela mão de obra barata, não é? Os escravos são sempre uma mão de obra barata, em que situação for. Então ele não deixou o povo sair, e começaram a vir as pragas, chamadas pragas do Egito, a primeira, a segunda, a terceira. E a certa altura os feiticeiros que estavam à volta de Faraó, os magos, chamados magos, eles a certa altura baixaram os braços e disseram ao Faraó: isto é o dedo do Deus dos hebreus. Não podemos fazer nada, portanto a situação está perdida, o melhor é deixá-los ir. Mas Faraó endureceu o seu coração e não os ouviu, até que a 10ª praga, que foi a mais terrível, em que os primogénitos dos egípcios faleceram naquela noite. Então ele aí já permitiu que o povo pudesse sair, embora depois, mais tarde, pouco depois, se tivesse arrependido e enviasse as tropas atrás deles, como nós sabemos e como conta a história bíblica. Então, o dedo do Deus libertador, o Deus que liberta o seu povo. Deus não é apenas um Deus criador. Deus é também um Deus que liberta as pessoas da opressão, que está interessado em libertar as pessoas da escravidão, de todas as escravidões. E muitas vezes a escravidão é uma escravidão autoimposta, não é uma escravidão que vem de fora. Nós somos escravos de nós próprios, das nossas adições, dos nossos vícios, dos nossos erros. E Deus quer libertar, não é? O dedo do Deus libertador passa também por aí. E Ele pode fazer alguma coisa miraculosa, poderosa, sobrenatural, para nos libertar das cadeias que nos condicionam, que nos amarram. Mas depois, mais à frente, vamos ver o dedo do Deus revelador, do Deus que se revela a si mesmo
ao manifestar o seu caráter e ao manifestar a sua vontade através da lei que ele dá ao povo de Israel, através de Moisés, lá no cimo do Monte Sinai. E diz que lá no Êxodo capítulo 31, que Deus deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Aqui vemos mais uma vez o antropomorfismo, esta ideia de que Deus tem um dedo, não é? E, portanto, a obra de Deus. Deus entregou a sua lei ao líder do povo, que ele tinha comissionado e convocado como líder, para passar ao povo. Ou seja, através da lei, que tinha uma secção, digamos, que é chamada a lei moral, tinha a lei cerimonial, tinha a lei, digamos, que regulava as relações entre as pessoas, etc. Todas as áreas da sociedade hebraica no deserto, mas o facto é que Deus revelava, através dessa lei, não apenas o seu caráter, mas a sua vontade, o seu desejo, o desejo com que Deus queria que o seu povo, que estava em aliança com ele, desde os tempos de Abraão, pudesse seguir uma linha de rumo, não é? De acordo com a sua vontade. Havia um contrato. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Mas há estas cláusulas do contrato que importa salvaguardar. E as cláusulas do contrato foram entregues por Deus a Moisés, e Moisés as passou ao povo. A forma como é que ele queria que eles tivessem os seus valores, digamos assim, a forma como ele queria ser adorado, como ele queria ser cultuado, digamos assim, no chamado templo do deserto, o tabernáculo, com todos os pormenores, a lei e depois todos os outros aspectos da lei de Moisés que regulavam a vida em sociedade. Então, o dedo do Deus revelador está simbolizado naquela expressão que se diz que Deus escreveu com o dedo nas tábuas de pedra. Mas depois temos também o dedo do Deus purificador. Através do sacerdote, Deus trazia um senso, um sentido de purificação ao povo, para que o povo sentisse, compreendesse que Deus é santo e, portanto, que Deus tinha determinados padrões, que Deus tinha determinados valores, digamos assim, e que esses valores deviam ser refletidos na vivência pessoal e coletiva do povo hebreu. Então, diz lá em Levítico capítulo 14, que a certa altura o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Ou seja, esta ideia de colocar o sangue da expiação, o sangue do sacrifício, na ponta da orelha e no dedo da mão direita e no dedo do pé direito, significa que aquilo que eles deviam ouvir, aquilo que eles deviam fazer e a forma como deviam andar, devia ser em pureza, devia ser alinhado com o caráter de Deus, devia ser alinhado com os valores que eles tinham recebido de Deus através da lei. Quando alguém precisava de ser purificado, de acordo com a lei de Moisés, ia ter com o sacerdote. E então havia este ritual, digamos, este rito que se realizava e que é simbólico. Também no versículo 16 diz que o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. Eram ritos de purificação, para que o povo entendesse que Deus é santo e que eles não podiam andar diante de Deus de qualquer maneira. Tinham que andar dentro de uma determinada linha. Davi escreve mais tarde um salmo, o famoso Salmo 23, onde fala em andar nas veredas da justiça de Deus por amor do seu nome. É estas veredas da justiça de Deus, ou seja, do caráter de Deus, da vontade de Deus, dos valores de Deus, que eram simbolicamente apontados através destes rituais que o povo hebreu celebrava quando alguém precisava de ser purificado de acordo com a lei de Moisés.
Mas também vemos o dedo do Deus propiciador, através do sacerdote. E diz lá em Levítico 16:14, que tomará do sangue o sacerdote tomará do sangue do novilho e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. A presença do dedo, o dedo do sacerdote era uma extensão do dedo de Deus, digamos assim, era um simbolismo do dedo de Deus. E este espargir do sangue do novilho sacrificado sobre a face do propiciatório, que era o propiciatório? Era a laminadora, a tampa que tapava a Arca da Aliança, e digamos que tem um sentido de que muito curioso. Dentro da Arca da Aliança estavam alguns objetos, a vara de Arão que tinha florescido, um pouco do maná do deserto e também as tábuas da lei. E a lei as tábuas representam a lei de Deus, representam a justiça de Deus. Ora, quando alguém, ou o povo no seu geral, falhava em cumprir a lei de Deus, a ira de Deus, digamos, podia ser descarregada sobre o seu povo. Então havia ali uma lâmina que tapava, digamos, a lei de Deus, e havia que aspergir o sangue, e quando Deus olhasse desde os céus, ele não veria, antes de ver a sua lei, ele veria o sangue da expiação. E esse sangue da expiação era, digamos, era uma possibilidade de redenção daquele pecado, daquela falha, daquela pessoa, daquela família ou do povo em geral, e Deus não descarregaria a sua justiça sobre as pessoas, porque Deus olharia para o sangue. Quando olhasse para a sua lei, ele veria o sangue. Claro que tudo isto é simbólico, mas Deus vai se revelando aos poucos com as suas mãos, com o seu dedo. Encontramos ao longo da história bíblica este sentido do dedo de Deus no Antigo Testamento. Mas quando vamos para o Novo Testamento e quando vamos para os dias de Jesus, nós vemos várias vezes, em várias situações, o dedo de Deus, aonde? Na atuação, na palavra e na obra de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nós vemos alguns elementos interessantes que têm a ver com o dedo de Deus agora representado pelos dedos de Jesus. Em João capítulo 8 nós encontramos um dos episódios mais interessantes das Escrituras, o célebre episódio da mulher apanhada em adultério, que os religiosos judeus levam diante de Jesus ao templo, ele está no pátio do templo, e onde costumava estar e ensinava as pessoas, e a certa altura, querendo encostar à parede, disseram: olha, esta mulher que nós arrastámos até aqui foi apanhada no próprio ato adulterando. Ora, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada até a morte. O que é que tu dizes? E claro que era uma armadilha. Se Jesus dissesse: então a lei diz para apedrejar, então apedrejem-na. Eles diriam: então tu pregas o amor, e afinal, como é que é? Se por acaso Jesus dissesse: não apedrejem, vamos dar-lhe uma oportunidade, vamos exercer misericórdia, eles diriam: tu és contra a lei de Moisés, tu és contra Deus. E Jesus, na sua sabedoria divina, ele não respondeu logo e diz que ele escreveu com o dedo, o seu dedo na terra. Isto diziam eles, diz lá em João 8,6, tentando para que tivessem de que o acusar. Portanto, este episódio, este caso foi armado com a intenção de acusar Jesus. Há muito tempo que os religiosos perseguiam e tentavam matar Jesus, e esta foi mais uma tentativa para o fazerem. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então o mesmo Deus que escreveu, digamos, com o seu dedo, que criou o universo com os seus dedos, que escreveu as tábuas de pedra com o seu dedo, é o mesmo Deus que agora está a escrever em Jesus Cristo no chão do templo. É claro que eles ficaram confundidos com a não resposta de Jesus, com aquele silêncio de Jesus. Ficaram confundidos pelo facto de ele se baixar e estar a escrever com o dedo na terra.
Não se sabe o que é que Jesus escreveu. Tudo o que se disser é mera especulação. Não sabemos se aquilo que ele escreveu tinha algum sentido, se foi apenas um compasso de espera para os fazer acalmar e refletir. A verdade é que, quando ele acabou, ele virou-se para eles e disse: aquele que está sem pecado, atira a primeira pedra. Como quem diz, ninguém tem o direito de acusar outra pessoa quando é um pecador também, tal e qual. Pode não ser pecador, pode não ter caído nesse pecado, mas tem caído noutros, com certeza. É por isso que o espírito de acusação é um espírito diabólico, e a Bíblia diz que o diabo é o acusador. Portanto, o espírito mal é o acusador, não é? Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Ainda hoje se prega em muitos lugares a ira de Deus, a justiça de Deus no sentido da vingança, para amedrontar as pessoas. Mas essa não é a verdadeira essência do Evangelho. A essência do Evangelho é que Deus é amor. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus move-se em misericórdia. E, portanto, esta lição, uma das grandes lições que podemos retirar deste episódio, da chamada mulher adúltera, é de que ninguém tem o direito de acusar outras pessoas quando também tem pecados, digamos, às suas costas. Porque ninguém é perfeito e todos nós falhamos para com Deus e tantas vezes para com os outros. Mas o dedo de Deus está também presente em Jesus Cristo ao fazer justiça e exercer misericórdia. Aqueles homens, confrontados com esta surpreendente resposta de Jesus, acabaram por abandonar o quadro, o cenário, a começar pelos mais velhos, talvez já levassem pedras na mão, e eles desistiram do seu intento, porque não conseguiram levar Jesus a dizer: nem façam, nem não façam, nem matem-na, nem exerçam misericórdia, nem poupem-na. Então, isto significa que ele virou o espelho para eles, para que eles pudessem ver-se ao espelho, e eles não gostaram do que viram. E então, aqueles mais velhos, os que tinham mais consciência, mais experiência de vida e mais juízo, talvez, foram os primeiros a abandonar a cena. Até que a mulher ficou sozinha, sem os seus acusadores. E Jesus perguntou então: onde estão os teus acusadores? Foram-se embora, Senhor. Então, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, Jesus deu uma nova oportunidade àquela mulher. Aquela mulher viu a morte à sua frente. Aquela mulher sabia que pela lei judaica ela poderia ser morta por causa da sua falha, do seu erro, do seu pecado, mas Jesus deu-lhe uma nova oportunidade. Então, o dedo de Deus, naquele dia, escreveu na terra para exercer misericórdia e para dar tempo aos acusadores de colocarem a mão na sua consciência e entenderem que eles não eram santos, eram também pecadores. Mas o dedo de Deus em Jesus Cristo também se manifestou noutros episódios, como por exemplo na cura de enfermidades. Diz lá Marcos no capítulo 7 e versículo 33 que a propósito de um homem surdo, mudo, pelo menos a Bíblia não diz explicitamente que ele era mudo, diz que era surdo, não diz propriamente que era mudo, mas diz que tinha muita dificuldade em falar. Provavelmente era um surdo-mudo. Diz: tirando-o à parte de entre a multidão, Jesus pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua, tocou-lhe naturalmente com os seus dedos. Ou seja, Jesus tocou no lugar onde aquele homem tinha uma obstrução, tinha uma dificuldade. Nos seus ouvidos, porque ele não conseguia ouvir, era surdo. Na sua língua, porque ele não conseguia falar fluentemente, ou seria mudo, eventualmente. Então, isto significa que o dedo de Deus também está disponível em Jesus Cristo para tocar nas nossas limitações, nas nossas deficiências, nas nossas impossibilidades, naquilo que nos condiciona. Digamos que o dedo de Deus mantém-se presente, o mesmo dedo que criou os céus e a terra, o mesmo dedo que escreveu nas tábuas de pedra no Monte Sinai, é o mesmo dedo que está disposto a tocar os nossos ouvidos, a tocar a nossa língua, a tocar o nosso corpo para trazer cura. E isto mostra que aquela
ideia, muitas vezes, de Deus, de um Deus muito distante, um Deus todo-poderoso, sim, mas muito distante, muito ausente, muito longínquo, muito inalcançável. Não é o Deus de Jesus Cristo, não é o Deus do Novo Testamento, não é o Deus do Evangelho. O Deus do Evangelho é aquele que toca também com os seus dedos, ainda hoje, na nossa vida, nas nossas feridas, nas nossas doenças, nas nossas impossibilidades, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. E, finalmente, também, o dedo de Deus está, digamos assim, presente para combater a incredulidade. Não tanto o dedo de Deus, mas o dedo que nós somos chamados, desafiados a colocar o nosso dedo para recuperar a fé. Todos nós sabemos que quando Jesus ressuscitou, na manhã de domingo, e o mundo cristão celebra isso no próximo domingo, não é? Domingo de Páscoa, dia da ressurreição, ressuscitou e a maioria dos discípulos mais próximos não sabia. Alguns sabiam, as mulheres que foram ao sepulcro e não encontraram Jesus e souberam que ele tinha retornado à vida, mas os discípulos em geral não sabiam. Estavam fechados numa casa, trancados, janelas e portas fechadas, com medo dos judeus, dos religiosos, porque eles tinham receio de lhes acontecer o mesmo que tinha acontecido a Jesus, de serem presos, condenados à morte, e então estavam fechados com medo dos judeus, sem saber que Jesus, o seu mestre, já tinha retornado à vida, já tinha ressuscitado. E quando Jesus comparece a primeira vez, ele entra dentro dessa casa de uma maneira sobrenatural, portanto, colocou-se no meio da sala e disse: paz seja convosco. E eu aqui aproveito para dizer que a primeira mensagem do Cristo ressuscitado é uma mensagem de paz. Paz seja convosco. Que a paz de Deus seja convosco. Portanto, eu não posso entender que alguns setores da Igreja promovam a guerra quando a mensagem de Deus é a mensagem da paz. A mensagem do Cristo ressuscitado é a mensagem da paz de Deus, da paz entre os homens. Há setores religiosos que fazem guerra contra esta minoria, contra aquela situação, contra outra circunstância, e estão sempre à procura de se posicionar numa trincheira para fazer guerra contra alguém, contra alguma situação, contra alguma ideia, contra alguma filosofia. Ora, os cristãos não são chamados para combater ideias, filosofias ou minorias, ou seja, aquilo que for. Os cristãos são chamados para proclamar o Evangelho. E o Evangelho são as boas novas de salvação para todo aquele que crê. E nós temos que anunciar o Evangelho para que as pessoas ouçam e possam crer. Não temos que combater ninguém. Temos que anunciar o Evangelho. Nada mais do que isso. Não somos chamados a nada mais do que isso, mas apenas a pregar o Evangelho, a fazer discípulos e a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que diz o Evangelho. E aí esgota-se a nossa responsabilidade enquanto testemunhas de Jesus. Não temos que andar aqui a combater, a fazer guerra, a cavar trincheiras. Não, isso não é para nós, não é para os cristãos. Isso é para quem tem, eventualmente, pretensões políticas ou pretensões de popularidade ou outras pretensões. Não é para os cristãos. Os cristãos são chamados a difundir a paz do Cristo ressuscitado. A primeira coisa que ele fez quando compareceu junto dos discípulos: paz seja convosco. Então, aconteceu que um dos discípulos, Tomé, chamado Dídimo, não estava lá. E mais tarde disseram-lhe, ele não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. E então ele é chamado o discípulo incrédulo, porque ele não acreditou. E numa certa altura Jesus então comparece outra vez juntos, e já estava lá Tomé. E então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo no seu lado, não é? Onde tinha a ferida ainda, a cicatriz da lança com que tinha sido ferido quando estava crucificado, e vê as minhas mãos, as suas mãos com as marcas dos pregos, como tinha sido pregado à cruz, e chega à tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Está lá em João 20, 27. Então, digamos, Tomé foi desafiado por o seu dedo no lado de Jesus, nas suas feridas, nas suas mãos, no lugar onde ele tinha sido ferido no seu corpo.
E de alguma forma Deus está a desafiar-nos para pormos o nosso dedo, para confirmarmos, para tomarmos consciência de que Ele realmente tem poder até sobre a própria morte. E Salomão diz que a morte é uma das coisas mais poderosas. Também fala que o amor é tão forte ou mais forte do que a morte, mas a morte é das coisas mais poderosas para os seres humanos, mais incontornáveis. Mas Cristo ressuscitou, venceu a própria morte. E Tomé foi desafiado pelo próprio Jesus a pôr o dedo no seu lado e a pôr o dedo nas suas mãos, no lugar dos escravos, para que ele verificasse que estava perante o Cristo ressuscitado. Reparem uma coisa, é claro que as pessoas têm o direito de querer ou de não querer, mas eu noto o seguinte: todos os outros discípulos, as mulheres discípulas também, toda a gente, quando viu o Cristo ressuscitado, reconheceu Jesus e compreendeu que Jesus tinha retornado da morte e que tinha vencido a morte, que tinha ressuscitado. Toda a gente compreendeu, sem precisar pôr o seu dedo no lugar das suas feridas. Não precisaram, apenas olharam para ele e creram. E isto fala-nos de que há pessoas, de facto, basta olharem para Jesus para crerem. Olharem com os olhos da fé. Diz a palavra de Deus: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. O olhar é o suficiente, o olhar da fé, o olhar com os nossos olhos espirituais e crermos em Deus. Mas alguns precisam de pôr lá o seu dedo. Alguns, por alguma razão, apesar de serem discípulos, como Tomé, formalmente serem discípulos, de já conhecerem o Mestre, de já terem andado com o Mestre, já terem ouvido, já terem visto alguns dos seus milagres, coisas acontecerem sobrenaturais, apesar de tudo ainda duvidam. E Jesus ainda foi ao ponto de dizer: põe os teus dedos aqui, o teu dedo aqui nas minhas feridas, e não sejas incrédulo, mas crê. Se nós formos mais adiante, nós vemos que o apóstolo Paulo fala numa das suas cartas que traz no corpo as marcas do Senhor Jesus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A marca de Deus. Eu disse de início que o dedo de Deus significa a marca de Deus. Deus pôs a sua marca na criação, Deus pôs a sua marca ao manifestar a sua vontade ao povo de Israel, ao revelar-se. Deus pôs a sua marca nos processos de purificação ao revelar o seu caráter. Deus pôs a sua marca em Jesus. Portanto, o dedo de Jesus, o dedo de Deus, esteve presente em várias situações. E agora Paulo diz que, o apóstolo Paulo, que traz no corpo as marcas do Senhor Jesus. Estas marcas não são marcas de dedos. São marcas, digamos, feitas representam todas as privações, as dificuldades que o apóstolo Paulo passou nas suas várias viagens missionárias. E numa certa altura, numa das suas cartas, ele vai ao pormenor de explicar muitas das coisas por que passou: prisões, perseguições. Ele passou por febres, passou em zonas úmidas, certamente, pantanosas, onde havia mosquitos, possivelmente malária ou coisa do género, e apanhou febres e outras situações, e passou muitas dificuldades, naufrágios no mar Mediterrâneo, etc. Ele passou por muitas dificuldades, e isso eram as marcas no seu corpo, as marcas de Jesus. Porque, de facto, nem sempre nós temos marcas físicas. As marcas de Jesus nem sempre na nossa vida são marcas físicas. Às vezes são. Tanto no sentido, do mesmo sentido que o apóstolo Paulo fala, como no sentido positivo, em que as pessoas são curadas, são tocadas por Jesus. Pessoas que são curadas, que oram a Deus e de repente Deus cura e os médicos ficam confundidos. As marcas de Jesus estão aí. Mas muitas vezes não é no físico, é na vida espiritual, é na vida emocional que nós temos as marcas de Jesus na nossa vida. O dedo de Deus é a marca de Deus. É a marca criativa e criadora de Deus. No teto da Capela Sistina, no Vaticano, existe uma pintura muito bonita do Miguel Ângelo, lá no teto, digamos, que é riquíssimo,
que representa o ato da criação. E então vê-se um homem idoso de barba, que representa Deus, o Deus Criador, estender o seu dedo, e vê-se Adão, que está deitado, com o seu dedo estendido, e digamos, o dedo de Deus toca no dedo de Adão, e ele passa a receber vida, a tornar-se alma vivente. Esse quadro é icónico, é um quadro muito interessante, muito significativo, porque fala, mais uma vez, representa o dedo de Deus, o dedo criador, o dedo criativo, o dedo da intervenção de Deus, a marca de Deus. Certamente que nós hoje estamos a viver o chamado Domingo de Ramos, embora nós não sigamos na nossa igreja um calendário litúrgico rígido, mas o Domingo de Ramos normalmente fazemos alusão porque é o domingo que antecede o Domingo da Ressurreição, o Domingo de Páscoa. E o que é que aconteceu no Domingo de Ramos? De certa forma, foi o dedo de Deus a manifestar-se também. Aquela entrada de Jesus em Jerusalém, sentado sobre uma cria de jumento, um jumentinho. É claro que se Jesus entrasse em Jerusalém num cavalo branco, seria, digamos, quase uma entrada como um general, não é? Como alguns esperavam que ele fosse, que viesse enxutar os romanos para fora das terras de Israel. Mas não, ele entrou numa postura de humildade. Em cima nem se foi de um jumento, foi de um jumentinho. E ele entrou e o povo começou a aclamá-lo, não é? Apesar de tudo, começou a aclamá-lo e a gritar: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, o filho de Davi. Mas o dedo de Deus manifestou-se aqui mais uma vez, no sentido de manifestar Jesus ao entrar na cidade de Jerusalém, que era a cidade do templo, o centro religioso de Jerusalém, o centro do judaísmo, onde pessoas de todas as partes do mundo conhecido então, desde o norte da África até a Europa, até o Médio Oriente, vinham para assistir às festas judaicas, às grandes festas judaicas. Jesus, ao entrar na cidade, antes da sua paixão e morte, Jesus, ao entrar na cidade, ele optou por entrar numa atitude de humildade, de entrega e de amor. Ele não entrou como um conquistador, ele entrou como cordeiro para o sacrifício, como o Agnus Dei, como o cordeiro de Deus. O tal que João Batista disse: eis o cordeiro de Deus, apontando para ele, que tira o pecado do mundo. Então, nós podemos dizer que o dedo de Deus estava aqui presente também, na entrada de Jesus em Jerusalém, que é celebrada neste Domingo de Ramos, quando ele entrou com toda a humildade, com o espírito de entrega e de amor. E esta é a mensagem do Evangelho. Perdão. A mensagem do Evangelho é justamente que Jesus se entregou a si mesmo por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos a Tua palavra esta manhã, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque neste dia especial que antecede o Domingo da Ressurreição, nós celebramos também a entrada de Jesus, o servo de Jesus, aquele que se entrega a si mesmo por amor de nós, na cidade de Jerusalém, numa simbologia tão forte de dedicação, de serviço, de entrega, de amor à humanidade. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos porque, ó Pai, Tu tens manifestado o Teu dedo, a Tua marca, Senhor, ao longo da história, Senhor, e sempre Tu te revelaste de uma forma ou de outra, pelos patriarcas, pelos profetas, por João Batista e depois por Jesus Cristo, pelos apóstolos e pela Tua Igreja também, Senhor, ao longo dos séculos e dos milénios. Tu tens-te manifestado, Senhor, Tu tens-te revelado à humanidade, Tu tens colocado o Teu dedo, as Tuas mãos ao nosso serviço e nós te agradecemos por isso. Senhor, que a Tua bênção e a Tua graça esteja sobre nós, que nós consigamos compreender a Tua palavra e aplicá-la à nossa própria vida, Senhor, para que Tu sejas exaltado e glorificado
Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. 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 Queria, antes de nós terminarmos mais uma vez com um cântico, gostaria de dizer que o próximo domingo, como já disse no início, é o domingo de Páscoa, primeiro domingo do mês. Nós vamos regressar às nossas reuniões, celebrações de domingo presenciais no templo em Setúbal e, portanto, às 10h30, com todas as condições, as precauções, como tínhamos antes deste segundo confinamento, naturalmente com máscara, com o distanciamento físico e, portanto, higienização das mãos, etc., todos esses cuidados, enquanto forem necessários, e, portanto, estaremos reunidos novamente para celebrar a Deus. Iremos celebrar uma ceia do Senhor, porque é o primeiro domingo do mês, onde habitualmente o fazemos, mas mesmo que não fosse, no domingo de Páscoa costumamos celebrar uma ceia também, porque tem uma força muito especial, simbólica. E vamos celebrar no domingo o Cristo ressuscitado. Este Cristo ressuscitado que se colocou no meio dos discípulos e trouxe esta mensagem: paz seja convosco. E essa paz que eu deixo também para todos aqueles que nos estão a ouvir, que a paz de Deus seja convosco. Aqueles que nos estão a ouvir de outros países, de outros lugares distantes, e que agora, pelo menos nos próximos tempos, não irão ter a oportunidade de nos seguir na internet, diretamente, eu queria dizer que os sermões são sempre gravados e colocados na página Igreja do Jubileu, no YouTube, no canal Igreja do Jubileu, e vocês podem lá ir e ver, portanto, todas essas pregações, assim como cânticos e testemunhos e, enfim, e muito outro material que podem acompanhar. E que a paz de Deus seja convosco e que Deus vos possa abençoar. E vamos agora terminar novamente. Cantamos aquele cântico: faz algo novo. Quem é que não gosta de coisas novas, não é? Então vamos cantar de novo este cântico: faz algo novo, Senhor, em meu ser, e eu quero ver. Aquele que nos desafia a fazer coisas que talvez nunca pudéssemos imaginar. E neste dia em que celebramos o Teu nome e o Teu reino, que Ele possa ser manifesto em cada coração. Oramos para que continues a abençoar o Teu povo, a restaurar o Teu povo e a trazer coisas novas
ao teu povo, para que o mundo veja que a tua igreja está viva, porque o Cristo Redentor está em nós. E por isso nós nos movemos em teu nome e para a tua glória. E é no teu nome que nós te agradecemos. Um beijo, o resto de dia abençoado. Façam o favor de ser estimulados pela palavra e reajam. Não fiquem parados. Reajam às contradições, àquilo que vos incomoda. Reajam para que coisas novas o Senhor possa fazer nas vossas vidas. Em nome de Jesus. O resto do domingo abençoado, um bom almoço, sejam felizes.